Destaques do mercado agrícola. Silmar César Miller, bom dia. Nesse tempo diferente que nós acordamos hoje em São Paulo, em todo o sul do Brasil, com a chegada da frente fria. Daqui a pouquinho a gente tem detalhes. Mas lá nas serras gaúcha e catarinense já tivemos geada e tivemos também temperaturas abaixo de zero. São Paulo está um friozinho gostoso. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Pois é, geadas não é muito comum nesse início de abril, né? É coisa mais para junho em diante. Mas o clima está mudando mesmo, não é de se surpreender essa ocorrência precoce de geadas. Bom, vamos lá. Como é que... antes de mais nada, depois a gente fala sobre isso, mas é interessante como certos termos são adotados no Brasil, né? Os agricultores se manifestando ali no Rio Grande do Sul, né? E com razão. Alguém falou em bolsa estiagem. Tudo é bolsa. Bolsa família, bolsa gás, bolsa estiagem, bolsa leite. Bom, depois a gente fala disso. Vamos às cotações. Vem cá, o petróleo baixou mais ainda, parece que? Petróleo caiu bastante ontem, Davi, quase 6%, mais de 5%, 5,6%, se não me engano. Uma queda muito forte depois que o presidente americano Joe Biden decidiu e anunciou a liberação progressiva das reservas americanas, que são gigantescas. Os Estados Unidos têm uma reserva muito grande de petróleo. Sim. E resolveram agora realmente dar um banho de petróleo mundialmente com dois objetivos. Primeiro, reduzir a inflação no próprio Estados Unidos, né? Que está pegando muito pesado lá por conta exatamente da alta dos custos dos combustíveis, que não é muito comum para os americanos. Por outro lado, para dar um susto na Rússia também, né? Que é uma grande exportadora de petróleo, e a ideia é baixar os preços para também causar algum tipo de prejuízo aos russos que invadiram a Ucrânia. E o primeiro dia do anúncio já foi conseguido, isso aí, pelo menos num primeiro momento, uma queda de 5,6%, petróleo recuando para $105 o barril em números redondos. Hoje está dando uma pequena recuperada, chamada o rebote do dia seguinte, uma pequena alta de 0,4%, mas não compensou a forte queda de ontem, que tem uma tendência, inclusive, de continuar nos próximos dias, porque vai ser uma liberação de 1 milhão de barris por dia durante 6 meses. São 180 milhões de barris, e isso tem um peso muito grande no mercado internacional, não tem a menor dúvida. 1 milhão de barris é bastante coisa em termos diários, e o efeito esperado é exatamente isso, eventualmente o petróleo cair abaixo dos $100. O petróleo americano, o tipo WTI, que é negociado na Bolsa de Nova York, já caiu abaixo dos $100 no dia de hoje, estava em 98 agora há pouco. Então, é uma notícia boa, isso pode dar uma acalmada aqui no efeito inflacionário dessa alta dos preços do petróleo. Tá bem, outros mercados aqui, o dólar está operando em queda novamente hoje, 1,3%, está 4,70 agora, cotação da moeda americana. Tem gente já pensando em retomar a viagem para a Europa, esse tipo de coisa, né? Porque o dólar está ficando mais conveniente para o bolso dos brasileiros aqui, bastante endividados. Mercado de commodities agrícolas. Ontem, a gente pode comentar sobre isso daqui a pouco, Tavinho, foram divulgadas as primeiras intenções de plantio dos agricultores dos Estados Unidos, que são os maiores exportadores mundiais de grãos, para a próxima safra deles que está começando agora. E teve algumas surpresas lá. Por exemplo, no caso da soja, a tendência é de um forte aumento na área de plantio, de 4%. Será uma área recorde de soja e, pela primeira vez, a área de soja nos Estados Unidos superando a área de milho. Milho sempre foi a cultura preferida dos americanos e a soja agora com preços muito bons e com a quebra da safra brasileira, os americanos estão aproveitando e vão plantar mais. Então, a soja com isso caiu, o preço caiu ontem já, continua caindo hoje, com a perspectiva de uma maior produção nos Estados Unidos. Soja caindo 0,5% agora há pouco. O milho estava subindo, subiu ontem, hoje está tendo uma pequena correção, porque o milho vai ter uma área menor, 4% menor nos Estados Unidos. Então, o primeiro impacto foi de alta dos preços, mas agora está havendo uma correção, é sexta-feira também, o pessoal não gosta de segurar muita posição no fim de semana, então o milho está caindo agora, 1,1%, 1,1%. O trigo sobe 1,8%, a tendência de redução de área nos Estados Unidos, a safra de primavera, que está começando agora. Então, o trigo está repercutindo isso com preços mais altos, 1,8%. Bolsa de Nova York sobe o algodão, 1,4%, o café com alta de 0,4%, suco laranja também sobe, 1,6%. E o açúcar cai 0,3%. Esse é o retrato do mercado nesse momento também. São coisas que podem mudar porque os mercados ainda estão em andamento. Tocou no assunto do petróleo, os árabes não queriam uma baixa no preço do petróleo, né? E os Estados Unidos entrando com esse 1 milhão de barris de petróleo por dia no mercado força uma baixa, vai ter aí uma área de atrito, aí, um contratempo aí entre árabes e norte-americanos. Agora, olhando para cá,
Quer dizer, se esse petróleo realmente cai de preço, vai chegar a uma base de, sei lá, se chegar, né, $80 e tal. Será que os nossos combustíveis baixam, acompanham essa baixa? Baixam? Sem dúvida nenhuma também, Ah, não tem a sim. menor dúvida. Caindo o preço do petróleo e como o dólar também está caindo, não tem dúvida que a Petrobras vai ter que voltar a preços mais baixos do que esses que estão em vigor nesse momento. Muito Isso é bom. líquido, certo? Ok. Porque esse petróleo que está caindo aqui, justamente a referência para o mercado internacional e para o Brasil, é o petróleo, a referente usada pela Petrobras, e o dólar também está ajudando bastante, né, nessa reversão, com a tendência de continuar, está caindo bastante, né, então são duas quedas importantes que devem trazer os combustíveis mais para níveis civilizados aqui no Brasil. Bom, eu ia falar do relatório do USDA, mas você já tocou no ponto principal. É mais soja lá e menos milho. Aqui é é menos soja também e menos milho. Então nós teremos aí uma situação que praticamente vai continuar a mesma de preços no mercado, aparentemente. A preço não muda também, porque a quebra da safra brasileira e sul-americana é muito grande. Tá. E ela não vai ser compensada por uma safra maior nos Estados Unidos. Então, é só um impacto mais psicológico. No caso do milho, o Brasil está se recuperando esse ano, né? A safra nova aqui, a segunda, está indo muito bem até agora. Pode ser que tenhamos aqui no segundo semestre uma safra recorde. Então, o Brasil pode se beneficiar bastante dos altos preços do milho aqui para os nossos produtores. Uma produção menor nos Estados Unidos, maior aqui no Brasil. Então, esse é o reverso da medalha aqui, o milho sendo favorecido aqui no caso do Brasil. E Um essa. outro ponto aqui que foi divulgado ontem, um grande aumento na área de algodão nos Estados Unidos, 9%. É a mesma coisa que os produtores brasileiros estão fazendo. O algodão está com um preço muito bom no mercado internacional. O Brasil está aumentando a área aqui em cerca de 17%. Os americanos estão fazendo o mesmo, ou seja, a situação está favorável para o produtor de algodão no mundo inteiro. Essa diminuição na produção de soja acabou impactando também no relatório do IPEA, né? Fazendo uma projeção de crescimento para baixo aí, do agronegócio. Isso aí a gente já tinha comentado há mais tempo, né? O IPEA está divulgando com algum atraso esse impacto, mas já era perfeitamente conhecido lá em janeiro, né? Com a quebra da safra de soja, havia essa tendência. E sendo compensada, como se viu aí, com um aumento nas outras culturas. Tem uma recuperação forte de várias culturas. É o caso do milho, por exemplo, que teve quebra no ano passado, mas esse ano está indo bem. A cana-de-açúcar está se recuperando das geadas do ano passado, geadas e seca. Café é a mesma coisa. A safra desse ano, embora fique abaixo da expectativa, é bem maior que a do ano passado, que sofreu muito, foi ano da chamada bienalidade baixa o ano passado. E esse ano, mesmo com o efeito de geadas e de seca, a safra é maior. Então, são várias culturas que têm recuperação esse ano, compensando em parte essa quebra da soja. E um pequeno crescimento aí da produção industrial brasileira, né, de 0,7%. E o que chama atenção, Tavinho, que é lamentável, né? São só os produtos básicos da indústria que estão crescendo. A indústria alimentícia, seguindo, claro, o próprio agronegócio, que tem crescimento. As indústrias minerais, extrativas também, né? São commodities, tem uma grande demanda no mercado internacional. Agora, o que chama atenção, infelizmente, aqui, é a pasmaceira aqui dos produtos mais sofisticados da indústria, né? A indústria brasileira recuou muito em termos de qualidade de produção, de produtos mais de ponta, né? Ao longo de vários anos já. Então, o resultado ainda é bastante preocupante no caso da indústria brasileira. Está crescendo aqui agronegócio e serviços agora, com a recuperação dos empregos pós-pandemia, né? Mas é suficiente para segurar um PIB importante aqui. A indústria realmente pesa muito, está pesando para baixo nesse momento. O agronegócio praticamente se manteve, né? Teve aí e segurando aí a onda de crescimento. Agora, o espantoso é a rápida reação do setor de serviços. Contratação aí de garçons, cozinheiros, a ampliação e abertura de novos bares e restaurantes, eventos voltando, agências de publicidade se movimentando. A gente que trabalha no mercado, a gente sabe porque foram praticamente 2 anos aí de um mudo total, né? Ninguém falava nada, todo mundo trabalhando em home office, de repente começam as consultas de novo, abriu uma brecha para fazer isso, tem um orçamento para isso, precisamos de tal coisa assim. Então, começou a se movimentar de novo. Esse mercado se recupera muito rápido, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Foi o que mais sofreu e agora também mais se recupera. Agora, com um detalhe importante, sabe? Infelizmente, com salários mais baixos. Sim. Retomada não é uma retomada de salário, a retomada de postos de trabalho, né? Mas com um nível de salário bem mais baixo que nós tínhamos antes da pandemia, infelizmente. Bem mais baixo, nós tivemos aí um encolhimento, um enxugamento geral
em matéria de preços para fornecimento na área de serviços. E tudo tem que ser negociado, né? Muito negociado. O preço existe, mas tem que negociar, não tem jeito. É o que acontece. Só rapidamente, os agricultores gaúchos atingidos pela estiagem, principalmente pequenos agricultores, voltaram para casa, mas voltaram com a mão abanando, né? Não ganharam nada, infelizmente. Saiu ontem, com muito atraso, uma medida provisória lá que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para reduzir o custo dos empréstimos, né, que o produtor tem para pagar, ou seja, é um tipo de ajuda muito inferior, muito aquém das necessidades dos produtores, que foram afetados praticamente todo o sul do país, né, com perdas homéricas na produção. Então, é um dinheiro que não é suficiente, apenas dá um pequeno alívio lá e com muito atraso, né, porque isso já devia ter saído lá para o mês de janeiro. Então, isso aí está, inclusive, desgastando a própria ministra da Agricultura, que sai um pouco... machucada. Um pouco machucada nesse final aqui de mandato dela, especialmente os produtores do Sul, né? A coisa atrasou muito, embora a culpa não seja dela diretamente, faltou dinheiro. O Ministério da Economia não deu as caras aqui para tentar liberar recursos maiores, até porque o caixa está curto, e ainda tem uma safra nova pela frente, vai precisar de muito dinheiro, não sabe de onde é que vem, né? Então a situação está apertada e, é claro, os produtores, com toda a justeza, estão reclamando. O caixa no Alvorada anda abaixo, no Alvorada, lá em Brasília, anda abaixo, e lá no Piratini, que é a sede do governo gaúcho, está mais baixo ainda há mais tempo, né? Então não tem dinheiro para fornecer, infelizmente. A economia gaúcha se recuperou nos últimos anos, o governo está sendo muito bem avaliado lá, mas agora vai sofrer um baque de novo, né? Depois de uma boa recuperação, agora com esse impacto da agricultura, né? Que realmente foi muito forte, né? Quebra de 70% na produção de milho, 60% na produção de soja. Nunca vi uma coisa dessa. Toda a minha carreira aqui, uma quebra desse tamanho. Bom, já que você tocou em recuperação da economia gaúcha aí, e boa parte desse governo que está lá, do Leite, do PSDB, que está aí, desistiu da terceira via e tal, vamos falar do que aconteceu do sururu de capote aí, que o governador de São Paulo, João Dória, fez, né? Que deu início o escarcéu às 5 horas da tarde, lá no Palácio dos Bandeirantes, de quarta-feira, quando ele anunciou: não saio, não tiro o pé daqui, vou continuar governador e vou ser candidato à reeleição. Rodrigo Garcia subiu, bateu a cabeça na parede, do pulo que deu, e aí disse que foi uma confusão geral, até que ontem no almoço eles se encontraram, e aí acho que pressão de cá e pressão de lá, o governador João Dória acabou cedendo, passou o cargo para o Rodrigo Garcia, que exerce até o final, sendo candidato à reeleição pelo PSDB. Agora, você assistiu um filme chamado Golpe de Mestre, que tinha uma música assim? Se você for analisar corretamente, tem que tocar essa trilha para o João Dória hoje, porque foi um golpe de mestre o que ele fez. Moro saiu fora, Ciro está lá embaixo nas pesquisas, os outros nem se apontam mais. A bipolaridade aí ficando entre Bolsonaro e Lula. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm seus índices de aceitação, mas têm os seus índices de rejeição também. É uma polaridade que é quase que uma dualidade. E aí ele entra com esse golpe de mestre, tudo bem, que ele anda com 3%, 4% nas pesquisas. Mas aí já tem uma conversa rodando hoje de que a terceira via pode ser que nem lá na França com os 3 mosqueteiros. Um por todos. Todos por um. Será que essa é a terceira? Pois embolou, né? O Dória trucou e levou, né? Impressionante. Mas é o seguinte, está fraco. Política. Não tem jeito, não decola, né? Também. Sobrou o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes aí que está na ponta da terceira via, mas bem abaixo dos 2 polarizados aí. O Sérgio Moro saiu fora, né? Aparentemente vai desistir da candidatura. E sobrou o Dória aqui, que não se sabe para que lado vai, né? Porque o índice de rejeição dele é alto, tá? Fora de São Paulo principalmente, e não decola, né? Não decolou até agora, não sei se consegue decolar a partir de agora, né? Quando está mais clara a sua candidatura. Vamos ver o que fazem aí os gerentes de campanha, né? Os marqueteiros, porque, na verdade, esse golpe, essa situação que ele criou através... A política é um negócio, da noite para o dia, você vira tudo, depende do que... É um jogo de xadrez. Ele virou um jogo de xadrez porque agora ele é o único candidato que odeia o Bolsonaro e odeia o Lula. Então, agora, não sei...
o que vai acontecer. O Ciro também tem esse perfil, mais ou menos, né? Né? Mais Porque, um lembra quando ele Bolsonaro. entrou de carona no Bolsonaro para se reeleger aqui em São Paulo? Depois, a partir desse momento, foi contra. E o Lula, ele nunca deu um picolé de chocolate para o Lula. Então, quer dizer, eu quero ver o que vão dar os números aí nas próximas semanas aí, com tendências que os institutos agora começam a desenvolver já com bases mais concretas do que pode ser. Ok, Silmar? Então, segunda a gente se fala novamente. Hoje é sexta-feira. Estamos aguardando aí com muita ansiedade a final entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista no próximo domingo. Vamos ver o que vai dar. E o sorteio da Copa, né, também. É hoje também, É né? hoje também o sorteio da Copa. Os jogos parece que vão ser de manhãzinha, né? Aqui no Brasil, por conta do horário lá, né? Vai pegar tudo de manhã cedinho aqui. É isso? O Carlinhos Parece- Bala está aqui na câmera, ele trabalha bastante lá no Band Esportes, ele tem as atualizações. É isso mesmo, né, Carlinhos? Vai ser de manhã cedo, bem cedinho. Então vai dar para assistir antes de vir trabalhar. Bom final de semana, Silmar. Até segunda.